Estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta e a intenção deste programa é trazer conhecimento e esclarecimento para você que nos assiste nesse instante. Gostaria de pedir, por gentileza, se você puder se inscrever em nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe os seus comentários, ative lá o sininho para que você possa receber novas publicações quando nós gravarmos e o YouTube lhe avise. Então, fico bastante agradecido se você se inscrever em nosso canal. Muito obrigado. O assunto que nós queremos trazer hoje para você é sobre o ímpio e o pecador. Qual seria a diferença entre esses dois elementos, ímpio e pecador? Não é a mesma coisa? Muitos acham que sim. Mas na realidade, a Bíblia classifica esses dois elementos distintamente, o ímpio e o pecador. Até porque o Salmo 1 diz o seguinte, classificando esses dois elementos, ímpio e pecador. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Bom, aqui o texto não nos diz que o caminho do pecador há de perecer, mas o caminho do ímpio há de perecer. Até porque há uma grande diferença entre o pecador e o ímpio. Nós somos pecadores, sabemos, temos consciência que todos nós somos pecadores. Nascidos de mulher, somos descendentes de Adão, o pecado entrou no mundo a saber por causa de Adão, todos nós pecamos. E por isso que todos nós morremos, por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus nisto nos garante que o salário do pecado é a morte. Por isso que nós morremos, porque somos pecadores. Se não fôssemos pecadores, não morríamos. Mas há uma diferença entre o pecador e o ímpio. O pecador, que é eu, você e todos nós, somos pecadores, porque o pecado está dentro de nós, mas nem por isso quer dizer que nós temos prazer no pecado. Algumas pessoas, por não conhecer o Evangelho de Cristo, por não conhecer a graça salvadora de Cristo, eles continuam sendo pecadores, pecando e não tendo consciência dos seus pecados. As suas mentes não acusam. Por quê? Porque eles não têm conhecimento da verdade. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta o homem do pecado e do juízo, porque você, no momento em que conhece a palavra de Deus, que é esclarecido, você passa a conhecer aquilo que antes você não conhecia. Eu até gosto de fazer uma comparação: o analfabeto que não sabe ler nem escrever, ele é como um pecador, semelhante a um pecador que não conhece a palavra de Deus. No momento em que ele conhece a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus toca no seu coração e ele passa a conhecer, ele confessa a Jesus como seu Salvador e passa a ser uma nova criatura. E todas as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo na vida deste pecador. Assim como na minha vida. Eu sou pecador, mas um dia eu confessei a Jesus como meu Salvador, porque eu ouvi a palavra de Deus, criei nesta palavra, reconheci a minha culpa como pecador, que eu precisava de um Salvador, porque o meu destino era a perdição, era o inferno, e eu crendo que Jesus morreu em meu lugar na cruz do Calvário, para me dar vida eterna e salvação eterna, eu criei nesta mensagem, entreguei a minha vida a Cristo Jesus e passei a ser uma nova criatura. Mas continuo sendo pecador, sem prazer no pecado. É uma grande diferença. É uma grande diferença. No momento em que você aceita Jesus, você não tem mais prazer no pecado, em pecar, mesmo que possa até pecar. Porque a Bíblia nos diz que nós pecamos por pensamentos, por palavra, por ação
E até por omissão, muitas vezes deixamos de fazer uma coisa que poderíamos fazer. Uma coisa que é bem comum no nosso meio. Alguém chega na sua porta, bate, pede alguma coisa, uma esmola, alguma coisa, e você diz, tem não, você já pecou porque você sempre tem alguma coisa em casa. Então no momento em que você abriu a sua boca e disse que não tinha, você pecou porque mentiu. Não é verdade? Então a gente peca constantemente, mas não temos prazer no pecado. É diferente de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que nunca teve um encontro definitivo com Cristo. Ele peca e não tem razão de se arrepender, porque ele acha que aquilo é normal na vida dele. Na realidade é uma anormalidade. O pecado é uma anormalidade, uma transgressão. Todo pecado é transgressão da lei de Deus. No momento em que você conhece a palavra de Deus, você passa a ser uma nova criatura e não tem mais vontade de pecar e nem prazer no pecado. E mesmo que você peque, sempre há um senhorio em você, que é o Espírito Santo de Deus, que fez morada no seu coração, que lhe avisa, isso você não deve fazer, porque não é coisa de quem se converteu, de crente em Cristo Jesus, de evangélico. Então, antes que você mesmo faça, você já é alertado para não fazer. Mas a pessoa que está no mundo, que não conhece a Cristo, ele faz e nada acusa, porque ele não tem conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que está na palavra. Então você conhece a verdade, que é a palavra de Deus, e passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo em sua vida. E o ímpio? Como se explica? O ímpio, ele não tem prazer nenhum em se converter. E eu não tenho conhecimento de que a Bíblia fale que algum ímpio tenha se convertido a Cristo Jesus, tenha entregado a sua vida e se convertido. Ao contrário, eu conheço um montão de pessoas ímpias que estão inseridas no contexto da palavra de Deus, que foram ímpias e se perderam eternamente, foram para o inferno, porque o destino de todo ímpio é a perdição eterna. E eu posso até citar de qual alguns. Nós temos a questão aí de Judas Iscariotes, que entregou o próprio Jesus por 30 moedas de prata, um indivíduo que foi um dos discípulos do Senhor Jesus, aquele que comia com Jesus na mesa, aquele que viu Jesus fazendo todos os milagres, que viu Jesus curando, dando a vida a pessoas que tinham morrido, e mesmo assim ele não teve respeito nem consideração pelo seu amigo, sabendo que Jesus Cristo era Filho de Deus, entregou a Jesus nas mãos dos pecadores por 30 moedas de prata. Ímpio. Qual foi o fim? Morte. Tentou o enforcamento, se arrebentou, caiu sobre as pedras, suas tripas se derramaram porque rasgou a sua barriga e suas entranhas, suas tripas se derramaram. Foi o fim de Judas e se perdeu e foi para a perdição eterna. Ímpio. Não conheço nenhum ímpio que tenha se convertido. O pecador se converte. O ímpio, não conheço nenhum. Acabe, rei em Israel, era o esposo de Jezabel. Tanto Jezabel era ímpia como Acabe e o seu esposo eram dois ímpios. Ele era terrível. A vinha lá de Nabote, onde produzia uvas, ele mandou matar o cidadão para ficar com a vinha do homem. Jezabel, terrível. Além de ser uma mulher vadia e prostituta, perigosa, era uma mulher de coração ímpio e atentou até contra a vida do profeta Elias. Mas o fim dela foi o quê? Cair do prédio onde morava, do palácio, se arrebentou no chão e os cães comeram as suas carnes e lamberam o seu sangue. O fim do marido dela, de Acabe, foi semelhante. Então, você observa essas pessoas como Judas Iscariotes, Jezabel, o próprio Acabe, rei Acabe, o rei Saul, que perseguiu Davi com a intenção de sempre matar Davi. O seu coração estava cheio do diabo, de vontade, de ódio, de inveja. Sempre os ímpios têm um coração perverso, maligno e invejoso. Outro que nós conhecemos,
que também foi terrível e foi rei sobre a nação judaica, foi Herodes. Herodes mandou matar todas as crianças porque ele soube que Jesus havia nascido e, segundo o relato dos magos que vieram do Oriente, saíram lá da Mesopotâmia para adorar a Jesus, porque eles perceberam, eles eram homens estudiosos de astronomia e que havia nascido Jesus, que era um profeta, e eles foram adorar. E Nicodemos, e aliás, o rei Herodes disse a eles: quem é essa pessoa? Não, porque essa criança seria o rei. Ah, ele vai tomar o meu lugar. Ele pensou logo no seu coração: vou mandar matá-lo. Olha, vocês descubram onde o menino está, porque eu quero ir também adorar. Mas a intenção de Herodes era ir para saber onde o menino estava, o menino Jesus, filho de Maria e de José, para matá-lo. Como um anjo do Senhor alertou aos magos para que eles não voltassem pelo mesmo caminho e contassem a Herodes, porque o anjo disse: olha, a intenção de Herodes não é adorar o menino e sim matá-lo. Vocês tomem outro destino. E eles foram para outro caminho, voltando para as suas casas. E Herodes, quando viu que eles não voltavam, o ódio tomou conta dele. Ele mandou matar, sacrificar todas as crianças. Ali de 2 anos para baixo, ele mandou eliminar todas elas. Coração de ímpio, sem nenhum remorso. Que aquelas, qual é a mãe que quer ver o seu filho sendo partido ao meio por uma espada? Coração ímpio. Nós temos aí relato de muitos outros que foram homens, que a Bíblia fala, homens perversos de coração ímpio. O ímpio não se converte. Por quê? Porque ele é possuído por uma força maléfica, uma força maligna. A intenção dele é trazer sempre destruição, porque ele serve ao pai dele. Todo ímpio tem um pai. Não é o pai carnal, mas um pai espiritual, que é o diabo. O papel de Satanás, a palavra diz, é matar, roubar e destruir. Quem disse isso foi o próprio Jesus. O papel de Satanás é matar, roubar e destruir, porque ele é inimigo. Ele se satisfaz em ver as pessoas sofrendo. Todo ímpio, ele é possuído por uma força maléfica. Por isso nós podemos dizer que a palavra não nos afirma em lugar algum que o ímpio, ele se converte. Todo fim daqueles que são ímpios sempre é a perdição eterna e terminam com um final infeliz. Todos esses que aqui eu citei terminaram com um final infeliz, morreram de uma forma terrível e trágica. Todos eles, sem distinção. Alguém pode dizer, mas há pecadores que... Bom, eu vou citar um aqui que não era ímpio, mas era pecador. Saulo de Tarso. Antes de ser transformado em Paulo, ele era um perseguidor da igreja e consentia até na prisão e consentiu na morte do próprio Estevão. Mas a Bíblia diz que há uma diferença. Ele não era um ímpio, ele era zeloso da lei de Deus. Ele era extremamente zeloso pelas coisas de Deus. A lei de Moisés, que foi dada por Deus, ele queria guardar à risca. Ele não queria que ninguém ultrapassasse os ditames da lei de Moisés. Mas ele não conhecia a Cristo. Ele não entendia que o sacrifício de Cristo foi exatamente para cumprir a lei. Então ele não aceitava que aquele evangelho da graça que estava aparecendo depois da ascensão de Jesus, que Jesus, depois da sua ressurreição, voltou para o Pai, ele não aceitava aquela pregação. Esse Jesus eu não conheço, isso daí é muita conversa furada. Esse pessoal que prega isso, que prega esse Jesus, tem que morrer. Tem que ser preso, apedrejado. Até que Jesus, vendo a intenção do seu coração, que ele era zeloso, ele não era ímpio, apareceu a ele pessoalmente no caminho quando ele ia para Damasco. Inclusive ia com uma carta para trazer muita gente preso, que falava de Cristo. E Jesus aparece pessoalmente a ele
e ele cai do cavalo, fica cego, e a história, muitos remidos, crentes em Cristo Jesus, conhecem essa história. Quem não conhece a história de Saulo de Tarso? E ele passou a ser uma nova criatura. As coisas velhas da vida de Paulo passaram, e eis que tudo se fez novo na vida de Paulo. Ele passou a ser agora um pregador do evangelho que antes ele perseguia. Passou agora a ser perseguido pelos outros. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Essa verdade brilhou na vida do apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, e ele creu em Jesus, aceitou a Jesus como Salvador e passou a ser um pregador daquilo que antes ele perseguia. Então, o pecador, ele é pecador e está no mundo até o Espírito Santo de Deus não tocar na sua sensibilidade, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado e do juízo. No momento em que ele é tocado pela luz do Espírito Santo de Deus, ele passa a ser uma nova criatura, se entrega a Jesus como seu Salvador. E as coisas velhas na vida deste pecador passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós vemos aqui uma grande diferença. Ora, Nicodemos, eu vou citar um homem aqui que era conhecedor da lei de Moisés, não era ímpio, mas era um homem pecador. E Jesus disse a este pecador: ora, há uma necessidade, Nicodemos, de nascer da água e do Espírito, porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E importa dizer a você, Nicodemos, que é um mestre, uma pessoa que ensina a lei de Moisés, um homem que é muito carismático, um homem que é doutor da lei, um homem que é aclamado dentro da nação judaica como um grande homem, um grande pai, uma excelente pessoa, um homem que ensina a palavra de Deus. Mas ele conhecia a lei de Moisés, mas não conhecia a graça de Cristo. E Jesus disse a ele: é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. Você está entendendo? A diferença está. Nicodemos era um homem pecador, mas não era ímpio. Ao contrário, ele conhecia a lei de Moisés. Ele ensinava a lei de Moisés. Ele era um homem louvacionado por muitos dentro da sua nação, como um homem de Deus. Mas ele não conhecia a graça de Cristo. Ele só conhecia a lei de Moisés. Ele ensinava a lei de Moisés, ele não tinha conhecimento de Cristo. Até um dia, ele foi ao encontro de Jesus. E Jesus, conversando com ele, disse: ora, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa dizer a você, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos ficou sem entender: mas como é que eu, um homem velho, depois de velho, talvez Nicodemos tivesse aí cerca de 60 e poucos anos, como é que eu vou voltar a ser criança, nascer, voltar para o ventre de minha mãe e nascer de novo? Ora, Nicodemos, Nicodemos, você é mestre de Israel, doutor da lei, não sabe compreender isso que eu estou dizendo? Quem é nascido da carne, Nicodemos, é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa dizer a você. Porque se eu estou falando, você não está entendendo dessas coisas, imagine se eu falar das mais profundas espirituais. Aí que você não vai entender. Importa nascer de novo, porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos era um pecador. Você entendeu a diferença? Nicodemos era um pecador, mas não era ímpio. Não havia impiedade no seu coração. O ímpio, ele deseja sempre fazer o mal às pessoas. O ímpio acorda com o desejo de matar, roubar e destruir. O ímpio, ele dorme nesse sentido e acorda neste sentido. Ele não tem misericórdia de ninguém. O ímpio, ele faz todo tipo de perversidade, até com os próprios amigos. Ele tem um coração cheio de diabo, cheio de demônio. O ímpio, ele tem um coração maligno e perverso. Por isso que raramente a gente vê alguém falando: eu nunca vi. Se fala muito de ímpio na Bíblia,
pregadores pregam nos púlpitos das igrejas sobre o pecador e sobre o ímpio, mas nunca vi falar que um ímpio se convertesse ao Senhor Jesus. O pecador se converte, como eu me converti, como você, muitos de vocês que estão me ouvindo, se converteram. E muitos outros também que não se converteram, mas um dia, quem sabe, há de se converter quando ouvirem a palavra de Deus. É a diferença do pecador para o ímpio. O ímpio não se converte, o pecador se converte. Entenderam? O ímpio tem um coração de perversidade e malignidade. Ele não tem desejo no seu coração de vida eterna e de fazer o que é bom, e sim tudo que não presta, tudo que é ruim, maligno, há no seu coração a inveja, o orgulho, a soberba. Entendeu? O ímpio, ele quer fazer o mal, ele vive de fazer o mal. O ímpio, se ele for preso, ele é preso, leva uma boa sova. Quando ele for solto, ele volta a praticar a mesma coisa. O ímpio, ele saca de uma arma, mata criança, velho, mulher grávida. Ele não tem e continua fazendo isso. Ele não tem remorso. Ele não se arrepende. O ímpio não se arrepende. Por isso que o texto do Salmo 1 diz: por isso que os pecadores não prevalecerão no juízo, os ímpios, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio há de perecer. O perecer aqui quer dizer, ele há de ser condenado. Então é terrível o ímpio. Graças a Deus que nós sabemos que a impiedade do mundo é em minoria. É em minoria. Já imaginou o mundo como está se a maioria fosse ímpia? Graças ao Todo-Poderoso, que é minoria, os ímpios no mundo. Todos nós somos pecadores, mas os ímpios são minoria. Porque se esse mundo tivesse maioria de impiedade, o que seria de nós? Mas graças a Deus que somos pecadores, e muitos pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro, porque antes estávamos no mundo pecando porque não tínhamos conhecimento da verdade, até que, ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado e do juízo, porque quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus, no momento em que ele ouve esta palavra e crê, ele se entrega a Jesus e passa a ser uma nova criatura. O ímpio se perde porque ele tem um coração perverso e um coração maligno a serviço do seu próprio pai, que é o diabo. Então hoje você viu a grande diferença entre o pecador e o ímpio. O ímpio, não temos notícia, nem nada nos direciona para que mostre que ele se converte. Mas o pecador, ele se converte a Cristo. Eu fui um pecador, você que está me escutando, que também se entregou a Cristo, é um pecador, mas um dia você se entregou a Jesus e o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado e nos fez novas criaturas em Cristo Jesus, nos deu uma nova consciência, porque hoje, mesmo sabendo que somos pecadores, não temos prazer no pecado e nem vontade de pecar. E em Cristo Jesus somos mais que vencedores. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus e até o próximo programa nosso, Verdade Absoluta. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E se Deus nos permitir, estaremos com vocês no próximo programa.